Primeiro eu queria abrir um parêntese aqui para dizer para a galera do terceiro ano que tem um pouquinho de paciência nesse momento, porque esta aula que eu vou dar hoje faz parte da frente 2 do caderno 1 e vocês já tiveram essa aula com o professor Guto. Entretanto, o PV ia dar início ainda a esta frente, então eu tenho que começar a partir de potenciação. Em breve eu vou fazer aula exclusiva para o pessoal do terceiro, com revisão da parte de função de primeiro e segundo grau, ok? Então hoje vamos mandar ver aqui na parte de potenciação, uma matéria simples, mas que é muito importante em certas operações. Então aqui vamos recordar. Primeiro, potenciação está ligado à multiplicação. Multiplicação do quê? Da base pela própria base, na quantidade de vezes indicada pelo expoente. Então é claro que a base eu chamei de A, mas você pode indicar com qualquer letra, enquanto N, aquele elemento que está lá em cima da base, é chamado de expoente. Eu coloquei exemplos bem simples aqui para que a gente possa recordar. Primeiro trabalhando então com expoentes simples, a partir de bases também naturais. Então o que é 2 elevado ao cubo? Não se trata de 2 elevado à terceira, mas 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo num total de 3 vezes. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Prestem atenção ao fato de termos ou não parentes, isolando um valor numérico que tem potência. Tem inclusive alguns alunos que falam sobre regrinhas, eu vou retomar isso daqui a pouquinho. Pessoal, se vocês têm menos 2 dentro de parênteses elevado a qualquer expoente, significa que esta base negativa é que vai ser multiplicada por ela mesma na quantidade de vezes, me perdoe, indicada aqui. Então, nesse caso, menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Alguns alunos me dizem assim, professor, não tem aquela regra que diz assim, negativo elevado a expoente par fica positivo e negativo elevado a expoente ímpar se torna negativo? Sim, essa regrinha é válida, entretanto que fique bem claro, ela é válida quando o valor numérico que está sendo abordado na forma de potência é um número negativo, ou seja, está isolado pelo parênteses. Se isso acontecer nesse formato, pessoal, esse negativo não está sofrendo a interferência do expoente. Então, o que vocês vão fazer? Copiar o negativo e trabalhar apenas com a base que está elevada àquele expoente. Então, o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que dá 4. Então, percebam a diferença no resultado, tá? O fato de vocês terem esse elemento isolado ou não. Agora aqui, a gente muda um pouquinho. Vamos falar de uma base natural e um expoente inteiro. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Primeiro, para tirar esse negativo do expoente, é necessário fazer uma inversão da base. Inverter a base não se trata de mudar o sinal dela, tá? Inverter a base é trocar a posição de numerador com denominador. Então, se aqui, atualmente não escrevemos, mas há a presença do número 1, se queremos tirar esse negativo e torná-lo positivo, eu vou isolar esse elemento numérico novo, fazendo a inversão da base. O 1, que é denominador, passa a posição de numerador, e o 2, que era numerador, passa a posição de denominador. Se você quiser indicar isso pelo produto deste elemento por ele mesmo 3 vezes, você pode. Ou então lembrar que quando há um expoente para uma forma fracionária, esse expoente se aplica tanto a numerador quanto a denominador. Então, qual é o resultado obtido aqui, pessoal? O que é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E lá embaixo, 2 ao cubo, que nós já fizemos aqui no início, que é igual a 8. Tudo bem até aqui? Tenho certeza que sim, uma matéria que vocês dominam, apenas para a gente minimizar, ou agilizar um pouquinho o processo de potenciação em algumas operações. Lembrando que potenciação é muito importante, não apenas para a matemática, mas esses cálculos eles estão sempre embutidos dentro de exercícios de física e também de química. Bom, então aqui, o que eu fiz? Agora eu peguei uma base negativa e fracionária e um expoente negativo. Então, qual é o procedimento nesse caso? Primeiro me preocupar em eliminar o negativo, ou seja, para tornar esse expoente positivo, eu devo inverter a base. E muda o sinal dela? Não, você continua com o sinal de negativo, e aí sim, o 5, que era denominador, passa a posição de numerador, e o numerador passa a posição de denominador. Se você quiser usar o conceito abordado nesse quesito, você pode. Por quê? Esse quadrado vai atingir o negativo, o numerador e o denominador.
Então, lembrando que negativo elevado a expoente par se torna positivo, e isso é desnecessário, quem quiser colocar pode, senão não é obrigatório. 5 ao quadrado agora, 5 vezes 5, 25. E lá embaixo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, perceba, para tirar o negativo do expoente, se faz necessário inverter a base. Se ela é negativa, ela permanece negativa. Esse negativo só vai sumir ou só vai ser alterado pela influência do valor do expoente. Tudo bem? Aqui, uma outra parte que é importante recordar. Quando a gente tem uma base e o elemento que se encontra na posição de expoente é fracionário, o que isso significa? Que esta base, na verdade, ela vai passar a ser radicando. Quer dizer isso? Existe uma raiz sobre esta base. Ou seja, o valor que está por cima, ele vai se tornar expoente desta nova base, chamada agora de radicando. E o que está por baixo, ou seja, no denominador da fração, vai se tornar aquilo que nós chamamos de índice da raiz. Aquele elemento numérico que vem indicado aqui sobre a raiz, certo? Então, na verdade, isso gerou raiz cúbica, 2 a primeira, 2. Me perdoem, acabei nem mencionando, né? Mas todo número elevado à primeira é ele mesmo. E todo número elevado a zero é 1? Não, temos exceção, né? O único elemento elevado a zero que não é 1 é o próprio zero. Todos os demais são sempre iguais a 1. Exemplo, se eu tiver menos 3 elevado a zero, isso é igual a 1. Diferente, entretanto, se eu tiver menos 3 elevado a zero. Lembrando que o zero só se faz expoente desta base 3. Num caso como esse, vocês copiarão o sinal e 3 elevado a zero será igual a 1. Tudo tranquilo até aqui, moçada? Então, para fechar essa primeira parte, daqui a pouquinho fazemos a abordagem das questões que envolvam as propriedades de potenciação. Eu estou trabalhando aqui com uma base negativa e um expoente negativo, ambos fracionários. Então, sempre, o que eu devo fazer primeiro dentro de uma operação matemática que apresente estas características? Primeiro, me preocupar em remover o sinal desse expoente. Então, para que isso ocorra, eu vou isolar novamente o elemento. Fazer o quê? Para que isso se torne positivo, eu devo fazer uma inversão da base. Se menos 5 meios. Então, o 5 passou a numerador, o 2 a denominador. E agora, Cris? Observando que o expoente está sob a forma de fração, isto indica que esse valor numérico está contido embaixo de uma raiz. Então, eu tenho uma raiz, cujo radicando agora é o menos 5 meios. E a disposição dos elementos desta fração? Quem estava na posição de numerador vai descer, vai para baixo, lá na posição de expoente do radicando. E o elemento numérico que está embaixo vai passar acima na posição chamada de índice da raiz. Nesse momento, o que nós podemos fazer é resolver a potenciação contida nessa raiz cúbica, exatamente como fizemos no anterior. Negativo elevado ao expoente par se torna positivo, 5 ao quadrado vira 25 e 2 ao quadrado igual a 4. Então, aqui estão alguns conceitos iniciais de potenciação, e daqui a alguns minutinhos, assim que eu apagar o quadro, eu já venho com as propriedades, ok? Até daqui a pouquinho. Dando continuidade, então, ao estudo das potências, pessoal, nós vamos falar agora das propriedades. O que essas propriedades buscam? Minimizar o tamanho de certas operações matemáticas que envolvam produto, divisão, sobreposição de expoentes, para facilitar algumas operações, ok? Então, recordando, produto de bases iguais, o que nós fazemos? Conservamos a base e somamos os expoentes. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu falar de uma propriedade, eu vou colocar um exemplo numérico ao lado, tá certo? Então, se nós tivermos 2 a terceira vezes 2 a quinta, o resultado será conservar a base, somando os expoentes, isso vai dar 2 elevado à oitava. Por muitas vezes, os alunos me perguntam assim, Cris, é necessário fazer esse tipo de operação? Depende. Depende muito. Se for uma questão do tipo teste e as respostas estiverem em forma de potência, você pode deixar assim. Mas como se trata de um expoente cujo valor gerado é um valor significativamente baixo,
você pode fazer. Então, o que é 2/8, pessoal? Lembre-se que vocês têm as potências de 2 aqui na mão até a décima. Então, lembrando, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Eu estou no quinto dedo, portanto, 2 à quinta, 32. 64, 128, 256, 512 e 1024. Então, até 2 à décima, você tem com bastante facilidade aí na sua mão. Então, quem é o 2/8? Vamos lá? Chegando ao oitavo dedo. 2, 4, 8, 16, 32. 64, 128, 256. Como é um valor pequeno, alguns exercícios pedem que você chegue ao resultado final. Quando esse expoente for demasiadamente elevado, é claro que vocês vão deixá-lo sob a forma de expoente, combinado? Divisão de bases iguais. A divisão pode aparecer nesta forma ou a divisão pode aparecer sobre o formato de fração. O resultado obtido é o mesmo, ou seja, numa divisão de bases iguais, conservamos as bases e subtraímos os expoentes. O que o aluno deve prestar atenção é que essa subtração deve acontecer na ordem em que os elementos estão sendo aqui divididos. Então, se eu vou fazer AN dividido por AN, é o N menos o M. Por que é tão importante isso? Se eu tenho 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado à quinta, alguns alunos na pressa me dizem que o resultado disso é 2 ao quadrado, que faz 3 menos 5 na cabeça é 2. Claro que não é, né, gente? Numa divisão, conserva a base, subtrai os expoentes na ordem. Portanto, 3 menos 5 vai gerar 2 elevado a menos 2. Como já revisamos anteriormente, para tirar esse negativo, se faz necessário a inversão da base. Isso vai virar meio elevado ao quadrado, que por sua vez, 1 ao quadrado vai gerar resultado 1 e 2 ao quadrado vai gerar resultado 4. Tudo bem até aqui? Próximo, né? Próxima abordagem aqui de propriedade. Se tivermos uma base que já possui seu expoente e ela estiver isolada com um outro expoente externo, qual é a operação matemática que se faz entre o expoente interno e o expoente externo? A multiplicação. Então, A ficará elevado a N vezes M. Exemplo disso. Se eu tenho 2 à terceira elevado à quinta potência, o que vai acontecer? O expoente interno multiplicará o expoente externo. E aqui teremos 2 elevado a 15. Por ser um expoente relativamente simples, por ser um expoente já um pouquinho alto, e apesar da base ser relativamente simples, nós podemos deixar sobre o formato que está aqui. Se algum aluno quiser desenvolver, sinta-se à vontade, ok? Agora aqui, professora, tem diferença deste item para o anterior? Claro que tem. Aqui nós temos potência de potência. O que quer dizer isso? O A está elevado a N, que por sua vez o N está elevado a M. Então a operação não é a mesma que a anterior. Aqui nós temos o seguinte, A elevado a quem? A N multiplicado por ele mesmo na quantidade de vezes que o M indicar. Ou seja, N vezes N vezes N num total de M vezes. Na prática, como é que fica isso? 2 elevado ao cubo elevado à quinta potência. O que significa isso? Que eu tenho a base numérica inicial 2 com 3 elevado à quinta potência, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Num total de quanto? 5 vezes. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado? Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Está na cara que um valor numérico como esse ninguém vai executar num dia de prova, num dia de vestibular, né? Exatamente por esse motivo que a potência é tão utilizada. Tudo bem até aqui? E finalmente o critério que pode ser usado tanto para produto quanto para divisão. Se vocês tiverem produto de bases distintas, numa multiplicação ou numa divisão, vocês podem trabalhar com esse produto ou com a futura divisão? Podem sim, desde que os expoentes sejam os mesmos. Então, se ocorrer das bases serem diferentes, mas o valor do expoente de ambas essas bases forem iguais, vocês podem fazer o quê? O produto das bases conservando o expoente. Exemplo,
2, opa, perdão, antes do exemplo. Você vai fazer o quê? O produto destas bases, conservando o expoente. Agora sim, o exemplo. Se eu tiver 2 ao cubo multiplicado por 5 ao cubo, apesar das bases distintas, nós podemos unir efetuando o produto dessas duas bases distintas. Não esqueçam, não é somando os expoentes, mas sim conservando o expoente, que é o mesmo nos dois casos, tá? Tanto para o 2 quanto para o 5. Aí vocês podem efetuar o produto, portanto, daqui, 2 vezes 5, 10, e 10 elevado à terceira é a mesma coisa que 1000. Tudo bem até aqui, pessoal? Então é o seguinte, eu vou apagar para fazer um pouquinho sobre potências também de base 10, cálculos rápidos que podem auxiliar vocês, tá certo? E na sequência nós vamos falar sobre a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, dando continuação aqui, vamos falar sobre a radiciação. Que operação é essa? É a operação inversa da potenciação. Só que os elementos acabam por receber nomes distintos na operação. Volta. Pode começar, Tia? Oi, pessoal. Não, não é nada. Dando continuação àquilo que nós estávamos vendo antes, ou seja, a potenciação, a radiciação é a operação inversa da potenciação, sabe? Então, os elementos passam a ter nomes um pouquinho diferentes no caso da potenciação, onde falamos de base e expoente. Aqui, a presença do radical, sobre ele, este n, que é um número que pertence aos naturais e é maior ou igual a 2, ele é chamado de índice da raiz. O elemento numérico ou a expressão matemática que estiver contida no interior desse radical é chamado de radicando, e o resultado de uma radiciação é a tal da raiz. O que significa isso na prática? Significa que se nós pegarmos o resultado da raiz, elevarmos ao índice desta raiz, o resultado tem que dar exatamente o valor do radicando. É isso que está escrito aqui, ó. O resultado, ou seja, a raiz, elevada ao índice da raiz, tem que gerar o resultado igual ao radicando. Muitos alunos acabam por conhecer certos valores numéricos e direto já respondem para mim. Qual é a raiz quadrada de 64? Ah, professora, é 8. E por quê? Porque 8 elevado ao quadrado, que é o índice que está colocado ali na raiz quadrada, mas que nós habitualmente não escrevemos, 8 elevado ao quadrado dá exatamente 64. Mas e quando eu coloco um número um pouquinho maior? É obrigatório que nós conheçamos todas as raízes quadradas, cúbicas e por aí afora? Não há um único procedimento mais simples para que a gente possa fazer a simplificação dessas raízes? Claro que há. No caso do 64, tanto quanto do 512, e se for permitido que vocês o façam, fatorem o elemento. Diminuam isso de tamanho, trabalhem com a potência, o que torna a simplificação muito mais simples. Então, se eu pegar o 64 e dividi-lo pelo 2, geramos 32, pelo 2, 16, pelo 2, 8, pelo 2, 4, pelo 2, 2 pelo 2, 1. Ou seja, o 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Eu vou apagar temporariamente aquele exemplo, daqui a pouquinho eu volto com ele, ok, moçada? Então, se eu tenho aqui o 64 na sua composição, ou seja, sobre a sua forma fatorada, igual a 2 à sexta, existe uma propriedade que nos permite simplificar o expoente do radicando com o índice da raiz. Todo mundo sabe que está presente ali o número 2. Alguns alunos me perguntam assim, mas por que eu posso simplificar nesse caso ambos dividindo-os por 2? Se eu dividir 6 por 2 dá 3 e 2 por 2 dá 1. Acontece que nesse momento deixamos de ter a raiz, porque não existe raiz primeiresima, e passamos a ter como resultado 2 à terceira. E 2 à terceira é 8, exatamente como vocês haviam mencionado aqui. O motivo que os leva a fazer esta simplificação é exatamente decorrente da forma da potenciação. Ou seja, se quando tínhamos uma base com expoente fracionário, isso podia ser transformado
na questão da raiz, agora é o contrário. Como eu posso escrever a raiz quadrada de 2 à sexta, pessoal? O 6, que é expoente do radicando, vai se tornar o numerador da fração. E o índice da raiz vai se tornar o denominador da fração. Portanto, isso vai gerar 6 dividido por 2, 2 à terceira, que é exatamente o 8. O que torna totalmente possível a simplificação do expoente da base com o índice da raiz, claro, se isto for possível. Entenderam até aqui? Eu vou apagar nesse momento a raiz 64, já que todo mundo já sabe como funciona, e vamos falar um pouquinho agora do 512. Talvez vocês estejam estranhando assim, nossa, ela não tem um apagador, tá passando paninho na louça. Gente, eu prefiro. O apagador é muito ruim. Olha, ele não consegue apagar direito, né? E eu já tenho um letrão feio, aí complica mais ainda. Então, eu tô preferindo o paninho. Então, vamos retomar essa história do 512 aqui, tá? Então, como eu disse, ninguém é obrigada a saber, né, o valor da raiz quadrada de 512. Então, mesmo procedimento anterior, vou fatorar o 512, dividindo por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ufa, coube. Então, na verdade, o 512, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ferrou. Cris, por que ferrou? Ferrou pelo seguinte, moçada, porque se eu colocar exatamente aqui, ó, 2 elevado a 9, eu não terei aquela possibilidade imediata de dividir o 9 por 2, já que eu não devo deixar como resultado um valor decimal na forma de expoente. Não que seja errado, mas num caso como esse, não é habitual, tá? Então, o que nós podemos fazer? Se o índice da raiz é 2, o ideal é que a gente trabalhe com o quê? Com o valor aqui que mantém o expoente divisível por 2 e eu vou deixar um desses elementos acondicionados dentro dessa raiz. Ele não vai conseguir sair. Então, ó, eu vou tirar isso aqui e vou escrever o 2 elevado a nona, na verdade, nessa composição aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 a oitava, vezes 2 a primeira. Por se tratar de produto dentro do radicando e a possibilidade da inversão em relação aos expoentes internos e o índice da raiz, um desses elementos vai conseguir sair de dentro do radical. Olha, eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado à oitava e a raiz quadrada de 2 elevado à primeira. Eu posso efetuar essa simplificação exatamente pelo critério que eu abordei anteriormente, certo? Então aqui, claro que nós podemos simplificar o 8 com o 4, perdão, já deu o resultado. O 8 com o 2, que gera o resultado 4. Então nós teremos aqui 2 a quarta, que é igual a 16. E infelizmente, como não devemos deixar sobre a forma de fração ou sobre a forma decimal, podemos manter esse 2, que está aqui elevado à primeira potência dentro dessa raiz quadrada, escrevendo apenas 16 raiz de 2 como resultado da raiz quadrada de 512. Eu não tenho o hábito de fazer todo esse passo a passo, e eu acredito que vocês do terceiro ano e nem do PV também o façam. Então existe uma outra etapa, até mais fácil de calcular a raiz do 512, que é aquela em que você deve agrupar, de acordo com o índice da raiz, elementos idênticos na fatoração para que você possa extraí-los posteriormente de dentro desse radical. Então eu vou apresentar aqui a maneira que eu gosto de fazer, tá? Se tiver algum aluno que goste de fazer desse mesmo jeito, mas aí cada aluno deve sentir aquele processo que você tem aquela coisa da... Eu estou mais confortável em executar assim, professora? Sinta-se à vontade, tá bom? O que eu faço aqui? Eu sempre observo o índice. Então se eu estiver calculando a raiz quadrada, nesse caso 512, eu vou agrupar de 2 em 2 elementos idênticos, obviamente. E aí, de cada um desses 2 elementos idênticos que eu tenho, já que o seu expoente vai cancelar com o índice da raiz, eu vou extrair um elemento. Então, entre esses 2, um 2 sai da raiz. Entre esses 2, outro 2 sai da raiz. Entre esses 2, outro 2. E, finalmente, entre esses 2, mais um 2. Esse coitadinho que não conseguiu arrumar uma parceria, ele vai permanecer preso dentro do radical. Então, como é que fica a resposta dessa raiz quadrada de 512? Olha lá, produto. Produto, produto, produto. Então,
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O elemento que está sozinho permanece dentro da raiz onde ele estava no momento inicial, portanto, raiz de 2. Eu prefiro fazer assim, eu acho que é mais rápido do que ficar escrevendo dentro do radical para posterior simplificação. Mas aí você sinta-se à vontade para fazer do jeito que você achar melhor, ok? Outros alunos talvez estejam se perguntando, Cris, mas se o índice da raiz não for 2, como é que nós vamos fazer para trabalhar isso daí? Então, exemplo, se eu mudar isso aqui, me permitam novamente apagar, eu vou conservar a fatoração, porque eu ainda dependo desse valor para a próxima etapa, só apagar aqui o último, colocar ele direitinho, e eu mudar o índice dessa raiz para a raiz de índice 5. Como vai ficar o resultado da raiz quinta de 512? Novamente, vou utilizar o mesmo processo anterior. Eu observo a quantidade aqui que eu preciso para juntar elementos que me permitam a simplificação e a posterior o quê? Saída de dentro desse radical. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou unir esses 5 elementos. É como se ficasse 2 a quinta, e esse 5 do expoente será simplificável com o índice da raiz. E, portanto, quem vai sair daí? O primeiro valor numérico desse radical, que será o 2. Na sequência, eu tenho mais 1, 2, 3, 4. E ferrou. Por quê? Se o índice da raiz é 5, eu não consigo mais agrupar a quantidade necessária de elementos para tirar de dentro desse radical. Portanto, qual o resultado final desta raiz? O 2 será o único valor que vai sair da raiz e vamos permanecer com elementos presos dentro dessa raiz de 25. E quais serão eles? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Esse é o resultado, né, obtido pela raiz quinta de 512. Tudo bem até aqui, moçada? Tranquilo? Sem problemas? Então, o básico da radiciação nós vimos aqui. Na sequência eu vou passar para vocês, aí eu vou apagar, passar as propriedades de radiciação, para que a gente possa também trabalhar mais alguns exemplos nesse quesito. Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre as propriedades de raízes, exatamente como eu fiz na potenciação, o exemplo do lado. Depois, galera, eu vou ter que dar um tempo, tomar um café, uma chuvinha lá fora, gostosinho para deitar, mas ainda assim a gente vai ter que continuar. Então, nada como um bom e velho café, não é mesmo? Sentindo saudade do café de vocês. Gente, vamos nessa. Então, retomando. Se eu tenho uma base elevada a um expoente fracionário, significa que esta base está sobre um radical. Quem está na posição de numerador passa a posição de expoente da base, e quem estava na posição de denominador se torna índice da raiz. Então vamos lá um exemplo? 2 elevado a 3/5. O que significa isso na prática? Que temos a raiz do número 2, o 5 que estava na posição de denominador sobe para a posição de índice, e o 3 passa lá para a posição de expoente da base. Se você quiser realizar a operação dentro do radical, claro que pode, já que não temos possibilidade de simplificação aqui, basta fazer o 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Tudo bem até aqui? Já tínhamos visto? Tranquilo. Agora, coisas muito, mas muito importantes. Todos os anos eu observo, principalmente nas provas, não é o caso do PV, porque isso fica impossível detectar, mas nas provas de terceiro ano, quando estamos fazendo o processo de revisão, alguns alunos querem aplicar esse tipo de propriedade que envolva multiplicação e divisão com relação à adição ou subtração de raiz. Por favor, pessoal, isso é impossível, ok? Nós só podemos somar ou subtrair raízes se elas forem idênticas quanto a quem? Quanto a raiz, o índice e o radicando. Eu vou colocar um exemplo daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos dar continuação nas propriedades das raízes. Então, ó, se eu tiver o produto de 2 ou mais raízes, isso é possível realizar? Sim, desde que elas possuam o mesmo índice. Então, num caso como esse, vamos manter o que aqui? Vamos colocar, peraí, primeiro a parte teórica, depois o exemplo numérico. Eu posso sim efetuar o produto dos valores dos radicandos e conservar todo mundo sobre o mesmo índice. Então, posso
organizar dessa maneira o produto. Assim como eu posso daqui separar, como eu fiz anteriormente no caso de uma simplificação de raiz, como eu também posso acondicionar todo mundo num índice só. Então, se nós tivermos raiz de 2 vezes raiz de 3, embora esses radicandos sejam distintos, nenhum problema aqui de realizar a multiplicação entre eles, pois o índice da raiz de ambos é igual. Isto vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3, ou seja, raiz de 6. Jamais dizer que eu possa fazer a soma da raiz de 2, mesmo sendo raiz quadrada, tá? Com a raiz quadrada de 3. No caso da divisão, mesmo procedimento. Mesmo os radicandos sendo distintos, se os índices forem iguais, eu posso colocar esses elementos sobre a forma de divisão interna, conservando o índice da raiz. Então, lá vamos nós para o exemplo numérico. Se eu tenho raiz quadrada de 20 dividido pela raiz quadrada de 5, não é necessário aqui que vocês façam a racionalização. Percebendo que há uma divisão de raízes de mesmo índice, vocês podem dividir os radicandos. 20 dividido por 5, isso vai dar raiz de 4, e a raiz de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a este quadrado dá exatamente 4. Tudo tranquilo até aqui? E finalmente a sobreposição de raízes, que imita aquela propriedade de sobreposição de expoentes. O que vai acontecer entre os índices que estão sobrepondo um radicando? Eles vão se multiplicar. Então, num caso como esse, você vai conservar o radicando e vai multiplicar os índices, produzindo uma raiz com um novo índice. Então, um exemplo disso, se eu tiver a raiz cúbica da raiz quadrada de 5, lembrem-se, aqui está presente o 2 escondidinho, uma raiz sobreposta a outra indica que eu posso fazer um produto e, portanto, isso vai virar raiz de índice 3 vezes 2, 6, e o radicando é conservado nesse caso, que é igual a 5. Alguns alunos é duro esse contato, porque vocês às vezes querem fazer alguma pergunta durante a explicação e infelizmente eu não tenho esse retorno, né? Mas é possível, Cris, efetuar produto de raízes se elas não tiverem o mesmo índice? É sim. Eu vou fazer no próximo quadro para vocês, desde que vocês tornem essas raízes de mesmo índice, fazendo o MMC dos índices. E aí vocês poderão operar normalmente o produto entre essas raízes. Ok? Então eu vou apagar aqui para colocar um exemplo numa situação onde vocês, apesar de não possuírem mesmos índices, podem realizar o produto das raízes a partir do momento que vocês tornarem essas raízes com índices iguais. Tem um exercício da Unicamp, ele é já bem antigo, que ele pede a vocês para explicar, para dar a resposta justificando quem é maior. Se a raiz cúbica de 3 ou a raiz quarta de 4. Então aqui, para que a gente possa fazer isso, é o mesmo critério que eu vou utilizar se vocês precisassem multiplicar ou dividir raízes que apresentam índices diferentes. Não há uma forma de você efetuar uma comparação entre dois valores numéricos que se encontram sob raiz de índices diferentes. Então o que eu vou proceder? Eu vou fazer com que esses índices se tornem iguais e aí sim a gente possa fazer uma comparação entre os radicandos. Então, insisto, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, que eu tirei de um exercício da Unicamp, que eu me lembro há muito tempo atrás, onde ele pede para que você justifique qual dos dois elementos numéricos aqui é o maior, tá? Então, como eu não posso comparar com índices diferentes, a primeira coisa que eu vou calcular é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Claro que a maioria de vocês já sabe o que é 12, mas alguns alunos, talvez nessa retomada aos estudos, tenham esquecido esse procedimento. Nós usamos aquele critério que é chamado das divisões simultâneas. Começo a dividir pelo primeiro primo, que é 2, 3 não dá para dividir por 2, eu conservo, 4 por 2 dá 2. Vou dividindo até que eu não tenha mais elementos divisíveis por 2. Então, mais uma vez por 2, o 3 não dá, 2 dividido por 2, 1. E finalmente agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 1 já existia aqui,
ao produto destes elementos, nós geramos aqui o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Quem é o mínimo? Não é o menor número entre eles, mas o menor número que permite a divisão tanto pelo 3 quanto pelo 4. Alguns alunos me perguntam assim, Cris, se de repente eu colocasse o 24, que é divisível de ambos, né? Eu estaria fazendo errado? Não, só que você teria que fazer uma nova simplificação. Lembre-se que no vestibular ele quer sempre da forma mais simplificada possível. Então vamos retomar aqui. Já que eu descobri que o novo mínimo múltiplo comum entre os índices é 3 e 12, perdão, é 3, de 3 e 4 é 12, eu vou colocar esse 12 na posição do novo índice. E aí qual é o procedimento agora de execução? Eu vou conservar os radicandos e na sequência eu vou fazer esta operação aqui, ó. Eu vou pegar o novo índice, dividir pelo antigo e colocar o resultado sobre a forma de expoente. Então, 12 dividido por 3 dá 4. O mesmo em relação ao próximo. 12 dividido por 4 dá 3. Onde eu coloco esse 3 sobre a forma de expoente do radicando. Bom, agora eu já tornei essas raízes de mesmo índice, bastando, portanto, só executar as potências que se encontram no radicando. Isto vai gerar aqui raiz de índice 12 de 3 a quarta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E desse lado nós vamos gerar a raiz de índice 12 de 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Pronto. A partir do momento que vocês tiveram raiz de mesmo índice, basta fazer uma análise do radicando. Nesse caso, o 81, óbvio, é maior do que o 64, o que justifica que a raiz cúbica de 3, que na verdade pode ser também representada pela raiz de índice 12 de 81, é maior que a raiz quarta de 4, que também pode ser representada pela raiz de índice 12 do radicando 64. E esse mesmo critério é o critério que eu utilizo para fazer duas ou mais raízes que apresentem resultados ou índices diferentes numa questão de produto ou numa questão de divisão. Tá ok, pessoal? Daqui a pouquinho nós voltamos. Agora, hora do café. Tchau, tchau. Então, nesse momento, antes de fazer um exemplo, eu ainda quero falar de fração geratriz e aí sim, na sequência, fazer alguns exemplos numéricos que envolvam inclusive adição de raízes que possuem radicandos diferentes, tá? Primeiro, o que quer dizer essa expressão, professora? Fração geratriz. A fração que deu origem à dízima decimal, tá? Então, perdão, volta tudo. Quer recomeçar? Pode ser, filho? Pessoal, para complementar algumas informações antes dos exemplos numéricos, eu vou dar uma retomada na questão da fração geratriz. Então, o que é a fração geratriz? É a fração que gerou a dízima periódica. Então, se eu colocar aqui 1 dividido por 3, toda a galerinha já sabe que 0,33333 foi obtida como resultado da divisão desse numerador por aquele denominador. Agora, nem todo mundo sabe quais são as frações que geram dízimas periódicas distintas dessa que eu coloquei, já que é um exemplo bastante simples. Então, vamos dar uma recordada, essa matéria ela é um pouquinho antiga, alguns alunos falam assim, eu nem vi isso no fundamental, outros faz tanto tempo que eu não me lembro mais, vamos dar uma recordada aqui, que nós vamos precisar para alguns exercícios aí que eu escolhi como exemplos, tá? Então, primeiro passo, se eu quero remover esta parte que tem uma infinidade de elementos repetidos, eu chamo inicialmente esta fração por um valor desconhecido, eu não sei quem ela é, tá? Eu chamo de x igual à dízima periódica que ela produziu. Na sequência, eu vou querer avançar esta vírgula uma casa para permitir o isolamento de uma parte inteira e ainda assim permanecer com parte da dízima periódica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa equação inteirinha por 10. Então, teremos, lembrem-se, tudo que é multiplicado de um dos lados da equação deve ser feito o mesmo do outro lado. Então, 10x é igual. Se eu multiplico por 10, a vírgula avança uma casa, isso gera 6,6
6, 6, 6 e assim por diante. Por que eu fiz isso, professor? Sabendo que o x era a dízima periódica igual a 0,66666, nesse momento o que eu vou fazer é subtraí-lo da minha expressão. Gente, eu vou alterar, o verde está muito clarinho aqui, tá? Eu vou mudar para o azul, que eu acho que fica mais claro para vocês aí de casa enxergarem. Então eu vou pegar exatamente essa informação inicial e eu vou subtrair desta equação resultante desse produto por 10. Então, ó, se eu tirar esse x, eu vou colocar até à frente aqui, ó, tá? Ó, eu vou subtrair esse x igual a 0,666 e por aí vai. Qual foi a minha intenção ao fazer isso? Eu vou remover toda a parte periódica que eu produzi acima em função daquela que tinha sido dada originalmente. Então, ó, se de 10x eu perdi um x, eu fiquei com 9x. Se de 6,66666 eu tirei 0,666, eu fiquei com 6. Nesse momento, o 9 que está multiplicando vai passar para baixo dividindo. E se nós simplificarmos esta fração, chegamos àquela que é chamada de fração geratriz, ou seja, aquela que gerou esta dízima aí. Peço até a gentileza que vocês façam para confirmar. Então, se eu simplificar em cima e embaixo, dividindo por 3, 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Então, ao dividir 2 por 3, temos aqui o resultado desta dízima. Isso é bastante simples, por conta do zero na frente. Acontece que nem sempre isso vai acontecer. Calminha que eu já dou outro exemplo. Então, aqui eu peguei uma dízima que se repete de um em um elemento. Ali ao lado, eu coloquei o 0, 27, 27, 27 e vou fazer o mesmo procedimento, tá? Eu não sei qual foi a fração que produziu esta dízima, mas percebo que esta dízima está se repetindo de 2 em 2 algarismos. Então, para separar uma parte inteira da parte periódica, ao invés de multiplicar essa equação por 10, eu vou multiplicá-la por 100, para fazer com que a vírgula avance 2 casas decimais. Lembrem-se, multipliquei de um lado, multiplico do outro também. Então, 100 vezes x, 100x, igual 100 multiplicando essa dízima, a vírgula avançou 2 casas, produzimos 27, 27, e por aí vamos nós. Nesse momento eu vou fazer exatamente o que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar a equação de origem e vou subtraí-la desta que nós obtivemos. Então eu vou tirar x igual a 0,2727 e lá vamos nós para o infinito. Desta subtração que foi gerado de 100x, se eu tirar um x, eu fico com 99x. De 27 inteiros, vírgula, 27, 27, 27, eu tirar apenas a sua parte decimal, ou seja, 0,27, 27, 27, o que me sobra são 27 inteiros. Nesse momento, eu pego 99 que está multiplicando, passo para baixo dividindo, geramos a fração 27 sobre 99, que também é divisível por 9. Se eu dividir 27 por 9, dá 3. Se eu dividir 99 por 9, dá 11. Eis aqui a fração 3/11, chamada de fração geratriz, que foi aquela que produziu aquela dízima periódica. Esse procedimento é para mostrar a vocês como chegar a ele. Só que tem um jeitinho muito mais fácil de chegar a esse resultado, pessoal. E é super simples. Basta observar aqui, desde que a parte inteira esteja isolada da dízima periódica. Basta observar de quanto em quantos algarismos a sua dízima está se repetindo. No primeiro exemplo, ela repetia de um em um algarismo. Então, o que eu faço? Eu copio este algarismo e divido por 1. Algarismo 9. Por que 1? Porque a minha sequência se repete de 1 em 1. Exatamente o resultado obtido aqui e que posteriormente nós simplificamos. Num caso como esse, a mesma coisa.
De quantos em quantos algarismos distintos eu estou repetindo? De 2 em 2. De novo eu insisto, isso se faz quando aqui à frente nós temos apenas a parte inteira zerada, tá? Então, nesse caso, nós teremos o que, pessoal? 27, que são os dois algarismos que estão se repetindo nessa dízima periódica, e esta mesma quantidade de algarismos que temos em cima deve ser a quantidade de algarismos 9 que você vai colocar no denominador. Observem aqui, exatamente aquilo que nós obtivemos e posteriormente simplificamos. Então aqui está bem tranquilo de executar porque o zero está à frente. Mas muitos de vocês vão me perguntar, tá, legal, toda fração, ou melhor, toda dízima periódica tem exatamente o zero à sua frente? Claro que não. Então eu vou colocar aqui ao lado agora um exemplo numérico onde nós temos uma parte distinta da periódica presente no exercício, né, no número, e que nós teremos que fazer a separação desse valor numérico em relação à dízima para gerar a tal da fração geratriz, ok? Então, eu vou colocar primeiro aqui tudo na minha cabeça, tá, gente? Tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 2,1333, e aí vai. Observem que esse elemento trata-se de uma dízima periódica, mas a dízima começa apenas a partir do primeiro algarismo 3. Então, eu não sei quem foi a dízima que deu origem a esta fração. Então, o que eu tenho que pensar? Eu devo separar a parte numérica que não faz parte da dízima daquela que faz. Se a nossa dízima começa a partir do 3, o número 1 não está separado da dízima em relação ao 3. Então, eu quero que essa vírgula avance uma casa. Se eu quero que avance, eu vou multiplicar toda esta equação por 10. Então, 10 vezes x, 10x. E ao multiplicar por 10 desta parte, a vírgula avança uma casa, tornando isso 21,333, e aí vai. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou separar a parte inteira da parte periódica. Então, mantenho 10x, separo o 21, que está somado a 0,333, e aí vai. Como nós já vimos anteriormente o processo rápido, né? No caso de dízimas que apresentem o zero à frente, aqui eu observo a presença do 3 aparecendo de um em um algarismo e, portanto, a fração que o produziu é este algarismo dividido por um algarismo 9. Nesse momento, é claro que se você quiser, e eu aconselho que você o faça, simplifique por 3 gerando 1/3, você terá a seguinte equação: 10x igual a 21 mais 1/3. A galerinha que já tem aula comigo há algum tempo sabe que eu adoro fazer o mínimo simplificado quando temos uma parte inteira e uma parte fracionada. Então aqui eu faço o seguinte, eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e somo ao resultado do numerador desta fração. Nunca jogamos o mínimo no lixo, ok? Por quê? Eu estou fazendo a operação apenas de um lado desta equação. O mínimo só pode ser cancelado se vocês fizerem de ambos os lados da equação, que não é o caso. Então eu mantenho aqui o 10x e o resultado da fração obtida ali será 3 vezes 21, 63, 63 mais 1, 64 sobre 3. Tudo bem até aqui? Repetindo, 3 vezes 21, 63, mais 1, 64. Claro que você vai ter que tirar o 10 que está multiplicando o x daqui, mas você pode fazer primeiro a simplificação dos numeradores. Ambos são divisíveis por quanto? Por 2. Eu posso fazer, tá? Essa simplificação. Então, se eu dividir aqui por 2, eu fico com 5. Se eu dividir por 2, 32. Alguns alunos me dizem não entender essa operação assim, ó. Quando eu cheguei a 5x igual a 32/3, tem aluno que fala, mas Cris, esse 5 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo? Por que você passa ele multiplicando 3? Porque na verdade ele está passando dividindo 32. E ele encontra o 3 também fazendo essa mesma função. Então ele vem aqui e acaba por multiplicar o denominador que já há ali. Então nesse caso ficamos com x igual a 32
dividido por 5 vezes 3, 15. O aluno que não gosta desse formato, coloca um aqui embaixo, multiplica em cruz, que vai chegar igualzinho ali. E aí, Cris, a gente pode simplificar esse resultado? Acredito que não, né? O 32 é divisível por 2, por 4, por 8, né? E o 15 divisível por 3 e por 5. Portanto, aqui, eis a fração que deu origem, que gerou esta dízima periódica. Espero ter recordado isso com vocês. Faz parte de todos o estudo que envolvem as potências e as raízes. E agora nós vamos partir para alguns exercícios, tá bom? Bom, vamos lá. Eu escolhi aqui 2 exemplos, mas ainda há mais um que eu quero trabalhar, tá? Então eu peguei um exemplo, apesar de simples, é um exercício da apostila de vocês. Se eu não me engano, ele está presente dentro da aula que aborda potências e raízes, tá certo? Mas como eu não mencionei ainda a questão de adição ou subtração de raízes com radicandos diferentes, eu acabei optando por essa resolução. Já esse maluco aqui eu peguei lá do livro, tá certo? Então, pessoal, vamos revisar. Não podemos subtrair ou adicionar raízes que não sejam idênticas. Ah, mas não pode multiplicar. Você pode fazer um produto de raízes que apresentem o mesmo índice. O mesmo acontecendo com a divisão. Mas soma e subtração não tem propriedade para isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Diminuir. Sempre buscar simplificar os radicandos e as potências numa questão como essa. Então, eu vou fazer direto, porque eu acredito que todo mundo vai acompanhar. O que é o 50, pessoal? É o produto de 25 por 2. O que é o 18? É o produto de 9 por 2. O que é o 98? É o produto de 49 por 2. Eu fiz de uma maneira em que eu possa enxergar que esses elementos que eu deixei à frente, isso tanto faz à frente ou atrás, tá? São todos valores que apresentam raízes quadradas exatas. Isso é uma maneira mais simples e mais rápida de executar. Quem não conseguir fazer assim, faz aquele procedimento que eu expliquei passo a passo na aula. Fator 98 dividido por 2, depois dividido por 7, depois por 7 novamente. Como a raiz é de índice 2, acopla de 2 e 2 iguais para ver quem vai sair e quem vai ficar dentro do radical. Num caso como esse, a raiz quadrada de 25 é 5, como o 2 está sozinho, permanece preso dentro do radical. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Raiz de 2 permanece preso dentro do radical. E é claro que se está multiplicando lá, está multiplicando aqui também. A gente não tem essa obrigatoriedade de colocar o pontinho ali, mas todo mundo sabe. O fato do 9 ter saído, ele continua multiplicando. E se você também já tivesse um valor numérico aqui na frente, tá? Esse valor que saiu do radicando, ele passa a multiplicar o coeficiente dessa raiz, caso exista. Combinado? Mais raiz de 49, 7, e continuou lá preso dentro da raiz, a raiz de 2. Portanto, estamos somando como se fosse x. 5x menos 3x mais 7x. Quem optar pelos valores positivos primeiro, quem tem 5 raiz de 2 ganha mais 7 raiz de 2, tem 12 raiz de 2. 12 raiz de 2 gasta 3 dessas raízes de 2, fica com 9. Cris, o caminho daria o mesmo se eu fosse no sentido reto? Claro que sim. 5 raiz de 2, perdi 3 raiz de 2, fiquei com 2 raiz de 2. Ganhei mais 7, fiquei com 9 raízes de 2. Esse é o resultado final, não há mais como simplificar, a não ser que ele pedisse para tirar esse radicando e tornar isso sobre a forma de expoente. Mas chegou aí e terminou, tudo bem? Esse outro que eu peguei do livro de vocês, moçada, eu gostei porque ele apresenta expoente, bases, e essas bases estão um pouquinho elevadas. Então, qual é a minha linha de desenvolvimento no exercício como esse? É tentar diminuir todas as bases, operar os expoentes internos juntamente aos externos, o que eu acho mais fácil. Então, por exemplo, eu não vou me preocupar em tirar esse negativo por enquanto, não. Eu vou me preocupar com menos na redução da base. Então, ó, eu vou transformar 1000 em 10 ao cubo. Só que como eu estou reduzindo esse elemento, eu devo conservá-lo dentro de parênteses, porque acima dele tem um menos 2 terços. Mais. E aqui, Cris? Bom, aqui eu vou fazer uma tacada só.
O 27 está no denominador. Se vocês forem fatorar o 27, 3, 9, 27. Ele é 3 ao cubo. Como eu vou elevá-lo à posição de numerador, esse 3 ao cubo vai ficar 3 elevado a menos 3. O que eu fiz com o número 1? Joguei fora. Por quê? Porque o multiplicando esse elemento que subiu não alterou resultado algum. E lá em cima permanece menos 4 terços. Tudo bem até aqui, galera? Fatorei, substituí. Fatorei, substituí. E no caso do 625, a mesmíssima coisa. 625. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. O 625 é 5 à quarta. E sobre ele, ah, meu Deus, que coisa horrorosa, menos 0,75. Todo mundo que me conhece sabe que eu detesto esse decimal aí. Então, o que eu vou fazer com esse 0,75? Eu vou convertê-lo num número fracionário. Isso aqui é a mesma coisa que 75 dividido por 100. Olhem as duas casas decimais. Se eu dividir em cima e embaixo por 25, ficamos com 3 quartos. Eu acho bem mais bonito. Quem quiser manter o 0,75 vai dar na mesma, não tem problema algum, tá? Notem que é menos 3 quartos aqui. E agora, o que eu vou fazer? Propriedade de potenciação. Eu vou pegar os expoentes internos e multiplicar pelo respectivo externo. Só que olhem o que vai acontecer quando eu multiplicar 3 por menos 2 terços. Claro, todo mundo já visualizou. Eu vou conseguir simplificar esses elementos e vai sobrar apenas o menos 2, perdão, eu ia falar o 3. O menos 2, ó, 3 inteiros, na verdade é 3 sobre 1 que está ali, né? 3 sobre 1 multiplicado por menos 2 terços vai sobrar apenas o menos 2. Então aqui vamos ficar com 10 elevado a menos 2. Mais, só um segundo, gente, lá vou eu de paninho, tá? Vou fazer exatamente a mesma operação entre o menos 3 e o menos 4 terços. Se nós temos o menos 3 e vamos multiplicá-lo por menos 4 terços, primeiro que menos com menos vai dar mais. O 3 de cima com o 3 de baixo, o resultado final será 4. Então aqui vamos ficar com 10. Vamos ficar com 3 elevado a quarta. Ficou claro, gente? Tinha falado 10 ali, tá? 10 era do lado de cá. Então, este 3 menos 3 multiplicado por menos 4 terços. Cancelei o 3, menos com menos mais, ficamos com 4 positivo. E finalmente, nesse último produto aqui, novamente, o produto do 4 que está interno, por quem? Pelo menos 3 quartos. De novo, eu posso simplificar e o que sobra como expoente desta base 5 será menos 3. Agora sim, como é que eu vou fazer essa operação, professora? Eu vou ter que tirar esses expoentes fazendo a inversão onde for necessário. Aqui, se o aluno quiser transformar isso aqui sobre a forma decimal, sinta-se à vontade. Mas como a gente tem uma soma de termos aí, eu acho que nós vamos ter que trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Então, o que é 10 a menos 2? É 1/10. Lembrem-se, para tirar o negativo, invertir a base, conserve o quadrado. Mais, o que é 3 a quarta? Já fizemos isso hoje, é 81. Menos o 5 elevado a menos 3, que na verdade é 1/5 elevado ao cubo. Para tirar o negativo, temos que inverter a base. 1/10 ao quadrado é 1 sobre 100 mais 81 menos 1 ao cubo 1, 5 ao cubo 125. Qual é o mínimo entre 100 e 125, pessoal? O que vocês acham aí, hein? Eu acho que é o 500. Será que é? Eu vou colocar ele aqui do lado. Uma barrona bem grande. Como é que se tira o mínimo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só vamos ter um pouquinho de trabalho aqui. Então, 500 dividido por 100 dá 5 vezes 1, 5, mais 500 dividido por 1, 500, e 81 vezes 500, 5, 40, isso vai dar 40.500, 500 menos 500 dividido por 125 dá 4 vezes 1, 4.
Logo, 5, eu já vou fazer essa operação aqui, ó. 5 menos 4 dá 1. 1 mais 40.500, 40.501 dividido por 500. Aqui está. Esse é o resultado final. Eu não sei como é que ficou o resultado na apostila, se na forma de fração ou na forma decimal. Como eu gosto na forma de fração, eu vou deixar assim. Tudo bem até aí, galerinha? Espero que sim. E para finalizar, moçada, vamos fazer um último exemplo envolvendo parte das propriedades de potenciação e radiciação. Eu digo parte porque não vamos aplicar todas num único exercício, mas ele é bem interessante porque ele apresenta raiz, ele apresenta potência, apresenta uma potência que é uma dízima periódica. Então, o que eu sugiro a vocês quando acontecer isso? Primeiro, tentem reduzir as bases o máximo possível. E quando elas aparecerem sobre a forma decimal, eu tenho sempre o meu caminho traçado. Qual é? Transformar isso em fração, né? Simplificar esta fração e normalmente esta fração vai me gerar uma certa semelhança com as bases envolvidas no exercício. Então vamos lá. 0,5, todo mundo sabe que é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Que ao ser simplificado por 5 em cima e embaixo, gera 1 meio. O expoente do 2 aqui no denominador é 1. É possível elevá-lo à posição de numerador? Claro que sim, desde que esse elemento suba com o sinal do seu expoente invertido. E, portanto, isto é sinônimo de 2 elevado a menos 1. Para quem fica com dúvida a respeito do número 1 que está ali, claro que ele está fazendo produto com o elemento que subiu. Só que multiplicar por 1, né, galera, não muda absolutamente nada. Então, eu percebo que nesta posição, eu já posso substituir o 0,5 por 2a menos 1. Para não ficar muito amontoado, eu vou dar continuidade nesse exercício aqui embaixo. Vou deixar essa parte para os próximos cálculos. Então, no lugar do 0,5 eu coloco 2 elevado a menos 1 e não esqueço que sobre ele há um outro expoente, menos 2. Vamos agora para o segundo elemento. O segundo elemento aqui, ele está tranquilo, já está com a base legal, o problema vem no seu expoente. O expoente traz uma dízima periódica. Né? Em outras partes da nossa aula, nós já vimos como converter, né, uma dízima periódica numa fração. Então aqui eu vou de maneira um pouquinho mais rápida, lembram disso? Eu estou com uma repetição de 1 em 1 algarismo. Como se faz pelo processo rápido? Quando a frente, a parte inteira é zero. Eu coloco este algarismo que está se repetindo e divido por apenas um algarismo 9. Desta simplificação por 3 em cima e embaixo, aparece o 1/3. Então, este número 2 passa a ter um expoente fracionário 1/3. Alguns alunos talvez até me perguntem, você vai voltar e colocar dentro de uma raiz? Não. Deixa desse jeitinho, porque a gente já percebeu que teremos aqui um produto de bases iguais, o que há propriedade para enxugar o exercício. Fez. Terceiro termo que compõe aí o nosso numerador é a raiz cúbica de 16. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou diminuir o 16, fazendo sua forma fatorada. 2, 4, 8, 16. Quem eu coloco no lugar do 16? 2/4. Então, se a raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2/4, eis o momento de tirar esse radical aí que está sobre o 2. Como nós fazemos isso? Copiando 2. Lembre-se, quem está na posição de expoente passa ao numerador desse expoente fracionário e o índice da raiz desce à posição de denominador. Tá lá? Então, o terceiro, né, elemento aqui que faz esse produto aparece como 2 elevado a 4/3. Até aqui, bem tranquilo, né, moçada? Vamos ao denominador dessa expressão matemática. Vamos trabalhar com 0,125. O 0,125, que é um decimal, pode ser escrito sobre a forma de 125 sobre 1000. E ao simplificarmos em cima e embaixo, dividindo por 125, isso dá 1/8. Acontece que o 8 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado ao cubo. E assim como eu fiz no anterior, eu posso converter o 0,125, resgatando esse denominador, trazendo a posição de numerador, desde que eu altere o sinal do seu
expoente. Então, ele sobe como 2A menos 3. Então, vou trocar o 0,125 por 2A menos 3. Só que não esqueçam que ainda há outro expoente menos 3 nessa posição. Tudo bem até aqui? Bom, então agora chegamos ao finalmente desse exercício com as propriedades de produtos de bases iguais e divisão de bases iguais. Galera, dá uma olhada aqui. Expoente interno faz o que com externo? Multiplica. Então, nós temos 2 elevado ao quadrado, porque menos 1 vezes menos 2 dá 2, vezes 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 4/3. E no denominador, a mesma situação. Produto dos expoentes interno e externo, o que vai acarretar 2 elevado a 9, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Seguindo, pessoal, tá? O que é que nós vamos gerar aqui? Ó? Vou colocar bem aqui, se precisar eu apago parte daquelas operações para fazer o resultado final. Aqui, como temos produto de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Galera, eu vou deixar 2, só que 1/3 mais 4/3, 5/3. E lá embaixo, 2 elevado a 9. Vou diminuir um pouquinho esse traço de divisão. Nossa, tá ficando meio tortinho, né? Aliás, eu sou tortinha mesmo, né, gente? Não tem jeito. Então, aqui nós ficamos com o quê? Vou tirar o mínimo aqui em cima, aquele mínimo rápido, porque o próximo passo é fazer a divisão das bases iguais. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Então, 2 elevado a 11/3 lá em cima e aqui embaixo 2 elevado a 9. E agora? Agora, a gente vai apagar aqui, porque senão o espaço vai ser insuficiente, tá? Numa divisão de bases iguais, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Notem, é a fração de cima subtraindo o 9 que está lá embaixo. Como é que vai ficar essa história? Aquela história do mínimo, né, gente? 3 vezes menos 9, menos 27. Menos 27 com 11, menos 16/3. É o resultado final dessa operação. Se vocês quiserem tirar o negativo, deverão fazer a inversão da base. E se quiser tirar a forma fracionária, terão que voltar à posição de raiz. Eu escolhi esse exercício porque ele trabalhava com algumas propriedades que nós desenvolvemos no transcorrer da aula e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Obrigadinho por enquanto. Pessoal, de modo geral, tanto os alunos do PV quanto os alunos do terceiro já viram essa aula aqui. Do terceiro ano, porque o Guto já passou para vocês todo o desenvolvimento dessa aula, tanto para a galera da turma A quanto a turma B. E o pessoal do PV, eu já passei toda essa teoria para vocês anteriormente, na frente 1, certo? Então agora nós vamos fazer apenas uma revisão, já que são conceitos a serem desenvolvidos aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, conjunto N, naturais. Quem são eles? Os inteiros positivos a partir do zero. Lembra que eu zoei com vocês? Gente, fiquei meia hora fazendo esse Z aqui, ó. Na verdade, o meu Z é tão horroroso, vocês lembram disso, né? Que eu acabo cortando de forma errada. Aqui não, me comportei bonitinho e não cortei. Conjunto Z de inteiros. Os inteiros, além de carregar os naturais, que são os inteiros positivos, agora também a aparição, a existência de quem? Dos negativos. Aparição? Nossa, Thiago, volta isso. Aparição, existe esse verbo. Vamos recomeçar. Começar. O Barru também estava falando. Oi, pessoal. Hoje nós vamos... Agora nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Esta aula ela já foi abordada para a galera do terceiro ano pelo professor Guto, tanto para a turma A quanto para a turma B. E o pessoal do PV também já viu essa aula comigo. Mesmo ela estando lá na frente 2, eu já fiz uma revisão durante o procedimento da frente 1 sobre os conjuntos numéricos e suas distinções, porque nós precisávamos e naquele momento eu achei mais oportuno. Então agora é uma simples revisão. Então temos lá conjunto dos naturais, tá? A partir do zero, então são os chamados inteiros positivos. Galera, que dificuldade para fazer esse Z. Vocês lembram do meu Z com corte horroroso? Aqui eu me comportei. Então, conjunto dos inteiros, o que vai agregar ao conjunto dos naturais apenas os elementos negativos.
conjunto dos racionais, que são todos aqueles que podem ser escritos sobre a forma de fração, lembrando que os numeradores podem pertencer ao conjunto dos inteiros, muito também, né, o valor de b. Entretanto, aqui está prescrita a primeira lei da matemática, jamais dividirás por zero. O b, embora pertença ao z, que é o conjunto dos inteiros, ele não pode valer zero, porque nenhum denominador pode valer zero. A união dos racionais com os irracionais forma o conjunto amplo que nós vamos trabalhar agora, que é o conjunto que normalmente demonstramos na reta real, onde aqui estão presentes quaisquer valores numéricos. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com a dízima periódica 0,333, nós sabemos que ela estará aqui, ó, um pouquinho antes do 0,5. Se eu quiser trabalhar com a raiz quadrada do 7, sabendo que a raiz quadrada do 7 é um pouquinho inferior à raiz quadrada do 9, a gente deve ter mais ou menos nessa posição a raiz do 7. Aliás, aproveitando, a raiz de 7 é um número racional ou irracional? Todo mundo já sabe, né, galera? Irracionais, quem são eles? São as raízes inexatas. Temos também o quê? O π, o número de Euler. A característica de um número irracional é que eles sejam o quê? Decimais, infinitos e não periódicos. Então, nós aprendemos a trabalhar com esses conceitos, posicionamento na reta e depois as operações que os envolvem. Eu vou pegar um dos exercícios da apostila de vocês, que eu acho mais interessante, já que a maioria dos exercícios está bem amena. Eu vou pegar um exercício da FUVEST dessa aula para que possamos desenvolver todos juntos. Vamos lá? E para finalizar, então, a nossa aula, eu escolhi o exercício 4 da FUVEST, vou dar uma lida rápida no enunciado, né? Porque ele diz o seguinte: nós temos um número real x, contido no intervalo de 3 até 4, então ele fala que é maior do que 3, menor do que 4, e dá algumas características desse valor numérico. Ele diz que o x, tá, ele tem uma expansão decimal na qual os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3. Bom, primeiro que, se o nosso x está entre o 3 e o 4, ele é 3, alguma coisa. Como ele já nos contou que as primeiras casas à direita da vírgula são formadas por algarismos 3, então nós temos aqui 3, 3, 3, 3, até fecharmos os 999.999 algarismos 3 na composição desse nosso número. Mas não termina por aí. Aí ele acrescenta: os 1.000.001 dígitos seguintes são iguais a 2. Então nós ainda temos aqui a continuação com 2, 2, 2, e isso vai se estender 1.000.001, né? Algarismos 2 na composição desse valor numérico que nós temos aí. E diz que os demais são todos iguais a zero. Então, ó, terminou no 2, aí os demais são iguais a zero. Em que quantidade? Não nos interessa, ok? As perguntas é para que a gente analise, na verdade a pergunta é para que a gente analise 3 itens que ele coloca aqui e a gente possa responder quais delas são verdadeiras ou falsas. O item 1 diz que o x é irracional. Bom, vamos analisar? Há poucos minutos atrás, nós recordávamos qual a característica de um número irracional. Então, um número irracional, ele é decimal, esse aqui também é. Ele é infinito e não periódico. Bom, não periódico, ele é, porque em algum momento ele para de repetir o algarismo 3 e começa a repetir o 2. Entretanto, o fato dele nos pedir para acrescentar uma quantidade de zeros aqui, nesse momento, pessoal, não interessa mais. Essa quantidade de zeros adicionadas ali em nada vai alterar esse valor numérico, o que torna esse número finito. Se ele é finito, ele não pode ser considerado um número irracional, portanto o item 1 é falso. Já o item 2, ele afirma que o x é um número maior ou igual a 10 terços. Super simples de nós definirmos isso. Basta pegar o 10, dividir pelo 3 e vamos ver o que acontece aqui.
10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Tirou de 10, 1. Peguei um zero emprestado, vírgula no quociente, dá por 3, sobra 1. Mais um zero emprestado, dá por 3 e sobra 1. E nós poderíamos continuar, isso é por toda a nossa eternidade, que esse valor numérico seria sempre constante e fixo, igual a 3,3333. Opa, problemas. Por quê? O nosso x, de fato, ele traz aqui algarismos 3 na sua composição. Mas o nosso x, na parte final, ele reduz esses algarismos para o 2. Esse número é constante e sempre vai trazer o algarismo 3. O que significa que o 10 terços é um número maior do que o nosso x. E não o nosso x maior ou igual a 10 terços. E, portanto, o item 2 também é falso. Agora, a análise do terceiro e último item desse exercício, onde ele diz que o nosso número x, exatamente esse camarada que está aqui, quando multiplicado por 10 elevado a 2 milhões, vai gerar como resultado um número inteiro. Ele diz que isso gera um número inteiro. Bom, pessoal, se nós descobrimos que o nosso x é um elemento numérico finito, só um segundo, por favor, lá vou eu com o meu paninho apagar essa operação que era do item 2, nós percebemos então que o total de casas decimais do nosso x, né? O nosso x tem um total de quantas casas decimais? Se eu unir a quantidade de casas decimais com os algarismos 3, mais a quantidade de casas decimais de algarismos 2, nós temos 2 milhões de casas decimais produzidas pelo nosso valor numérico x. Ele tem esse total, certo? Então, para muitos alunos talvez seja difícil interpretar isso aqui. Então, eu vou colocar um exemplo bem pequenininho ao lado. Se eu tiver 2,33 multiplicado por 100, galera. Cada vez que eu multiplico por uma potência de base 10, multipliquei por um zero, a vírgula avançou uma casa. Mais um zero avançou segunda casa. O que significa que esse número, ao ser multiplicado por 100, dá exatamente 233, que é considerado um número inteiro. Acontece que eu também posso escrever esse 100 sobre a forma de potência. Então, 100, todo mundo sabe que é 10 ao quadrado. Opa, então peraí. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que exatamente o valor indicado no expoente de base 10 vai dizer a quantidade de casas decimais que eu vou avançar quando efetuar esse produto. Então, ó, eu tenho duas casas para avançar. Minha vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, gerando o resultado 233. Então, moçada, se o nosso x tem exatamente 2.000 casas decimais, ele está lá, 3,3333222, até finalizar com o último algarismo, 2, se ele tem aqui um total de 2 milhões de casas decimais, quando esse valor numérico for multiplicado por 10 elevado a 2 milhões, a quantidade indicada nesse expoente vai fazer o quê? Exterminar essa quantidade de casas, tornando o nosso número um número inteiro formado por 2 milhões e um algarismo. Porque aí vai ser a presença do primeiro 3 com mais os 2 milhões de casas, né, que deixaram de ser casas decimais, porque a vírgula avançou e parou nessa posição, dado o produto que foi feito com, produto de base 10, feito com o expoente de 2 milhões. Então, isso vai se tornar o número 3, 3, 3, 3, e vai finalizar lá embaixo com 2, 2, 2, num total de 2 milhões e 1 algarismos na sua composição. Portanto, o produto dele, pelo 10 elevado a 2 milhões, de fato, gera um número inteiro. Isto aqui é verdadeiro. Analisando as alternativas dessa questão, vamos lá?
Ele fala que na letra A, as 3 são verdadeiras, apenas a afirmação e 2 são verdadeiras no B. No item C, apenas a afirmação é verdadeira. Na D, apenas a afirmação 2 é verdadeira, também não é verdade. E estamos diante da correta agora, alternativa E, apenas a afirmação 3 é verdadeira. Espero que vocês tenham entendido. Em breve nos vemos no próximo vídeo.